O papai e a mamãe, na verdade, se completaram na obra da escola. Papai sempre foi aquela pessoa que, eu brinco com ele, nunca houve bola perdida, se a gente for comparar o futebol. Ele sempre acreditou em todos os projetos que ele teve. Muitas vezes ele esteve à frente do seu tempo, porque nem a cidade, nem a própria estrutura escolar estava preparado para isso, mas ele sempre levou os projetos até o final. Muitos tiveram muito sucesso, alguns nem tanto, mas não foi por falta de capacidade, sim porque o momento não era oportuno. E ele ia aí sozinho, resolvia as coisas, criava, buscava quem tinha que ser buscado para os projetos serem finalizados, e minha mãe dando todo o suporte atrás, não é? Arrumando a casa, vamos dizer assim, segurando um pouco o seu ímpeto. Então a obra da escola ela foi muito importante, basicamente pela participação dele, pelo empreendedorismo e pela organização e pelo suporte dado pela minha mãe. Eu acredito que a falta de um dos dois, o sucesso não teria sido tão grande. Agora, os alunos que o senhor vê hoje, empresários, né, que estão trabalhando no mundo todo, nós temos vários alunos, o senhor pode citar alguns alunos que se destacaram nesse grande colégio, né? Queria que o senhor destacasse mais ou menos alguns que o senhor ainda tem um carinho e passaram nas suas mãos. Olha, tem muitos, que eu não preparei uma listagem. Mas olha, o Cecero Morgado, que é um músico, encantador. O irmão dele, o Flávio Morgado, que é professor da FESO. O Eloy de Carlo, aquele vozeirão daqui de Teresópolis, o grande narrador de Teresópolis. Foi um excelente aluno nosso, descoberto no SEM. Foi lá que ele começou a mostrar as suas qualidades. E agora, interessante, essa semana eu recebi a comunicação com um artigo para a revista de uma professora, Luciana Nakagawa, que foi nossa aluna e foi para o Japão. E no Japão criou, nos moldes do nosso SEM, criou o Centro de Ensino Nipo-Brasileiro, funcionando para os filhos de brasileiros, muitos que foram lá para o Japão. Tem uma escola, construiu uma escola e administra já há 10 anos lá no Japão. Então nós temos hoje alunos que vivem e trabalham e venceram em Portugal, vários deles, nos Estados Unidos, em vários lugares dos Estados Unidos, no Japão e até aqui para a América Latina também. Nossos alunos, muitos deles se destacaram vencendo em Teresópolis, e outros que migraram para outros lugares no Rio de Janeiro, lugares do Brasil e do mundo inteiro. Como exemplo também, eu gosto muito de citar o Zé Ronaldo e o Vladimir, dois excelentes alunos que começaram a digitar as primeiras letras da computação no Centro de Ensino Moderno e hoje são os criadores, os proprietários, os Bill Gates de Teresópolis, aqui na Alterdata, que nós estamos vendo aqui em frente à sede do Novo SEM. A Alterdata, por exemplo, é uma honra, é um marco de tecnologia plantado por eles aqui em Teresópolis. E tudo começou também há muitos anos atrás no SEM. O SEM para mim teve foi um momento muito importante na minha vida, porque eu estudei no colégio os 3 últimos anos e eu acredito que muito do que eu aprendi, que foi relevante para mim como profissional, como pai, como marido, eu aprendi muito no colégio, porque eu acredito que o SEM ensinava para a gente algo muito além de física, matemática e química. O professor Carneiro tinha uma postura frente aos alunos que acho que foi um exemplo para todos nós, né? A maneira como ele conduzia as coisas, como ele nos cobrava de coisas, sendo muito duro em alguns momentos e sendo muito amável em outros, né? Eu acho que muito do que eu fiz ao longo da minha história foi fruto de ter me espelhado numa pessoa que a gente se orgulhava muito de ser comandado por ele, sabe? Acho que o exemplo que ele deu como profissional, dono de uma empresa grande, que era o colégio na época, como pai, porque nós nos relacionávamos com os filhos dele, estudavam juntos com a gente, eram contemporâneos, como marido, Dona Marília junto com ele no colégio, ou seja, foi uma série de momentos que foram exemplos para mim, principalmente, acredito que para grande parte da minha geração.
Hoje eu tenho um carinho muito grande pelo colégio. Sempre que eu vejo uma foto antiga que eu estou presente, eu me sinto muito orgulhoso. Então eu agradeço muito ao professor Carneiro por ter sido uma parte importante na história da minha vida. Agora, o senhor sempre foi uma pessoa de visão, né, professor? E nós notamos que o senhor, além do SEM, o senhor lançou vários livros, lançou revistas, lançou, como o senhor citou, o Festival da Canção, teve a TV 100. Queria que o senhor falasse a respeito dessas coisas, essa visão de pintura, até pintura também, que o senhor admira e gosta, e tem um livro sobre pintura. São muitas coisas que a gente pode citar aqui, mas se eu esquecer de alguma coisa, o senhor pode me relembrar, né? Olha, se alguém quiser me elogiar, você, por exemplo, é só me chamar de poeta, porque eu sou poeta, graças a Deus. Tenho vários livros publicados sobre poesia, embora também tenha de crônicas, embora também tenha de história, embora também tenha sobre pintura. Mas o que eu mais prezo é a poesia. A poesia é a criatividade, é o suprassumo da literatura. E eu sempre gostei muito de escrever. Eu sou professor de geografia e história, mas dei aulas também de português. Mas eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei de exercitar a palavra escrita. E trabalhei como jornalista no Rio de Janeiro e aqui também. Então eu tenho hoje o que eu calculo uns 14 ou 15 livros publicados sobre assuntos mais diversos, temas ligados à educação, à poesia, à arte e às crônicas em geral. O SEM veio numa época que Teresópolis sofria de uma falta muito grande de instituições educacionais modernas, sem com isso falar mal daquelas que existiam nesse tempo. E a proposta trazida pelo meu pai e junto com minha mãe foi uma proposta que foi imediatamente aceita em Teresópolis. Ela foi muito eficiente e o SEM se tornou um sucesso porque Teresópolis precisava daquilo. Foi uma questão de sorte, de capacidade de fazer e também de necessidade do momento. Muitas pessoas levavam seus filhos para estudar no Rio de Janeiro, ou às vezes nem levavam, terminavam seus estudos por aqui ou nem terminavam. E uma das coisas importantíssimas, nós tivemos grandes professores, o SEM sempre primou por isso, em todo o seu tempo, mas uma das coisas que marcou muito toda aquela força que o SEM adquiriu naquele tempo e todo o resultado do seu trabalho foi a total aceitação e confiança dos pais na escola que os seus filhos estudavam. Então, existia até uma outra comparação que eu faço, existia o padre, o juiz, o delegado e o diretor de escola. Levar uma comunicação disciplinar para casa era uma coisa das mais terríveis, o que hoje, infelizmente, a família mudou um pouco. Então, a família naquela época foi muito importante, ela esteve junto da escola. Eu não poderia citar aqui uma porção de nomes de famílias importantes que ajudaram também o SEM a chegar nesse ponto, mas essa força da família foi muito importante. Agora, teve uma revista chamada Cobertura, que o senhor também fez com muito carinho, mas a revista era com uma capa bonita e tudo, e o senhor não deu essa continuidade, né? Nós queremos saber o porquê. A revista Cobertura era a coisa mais linda que nós criamos aqui em Teresópolis, depois do SEM. Ela existiu durante 62 meses, portanto foram praticamente 6 anos. Infelizmente eu tive que acabar porque houve falha na equipe e principalmente houve a ausência do apoio comunitário em termos de promoção, em termos de propaganda. Uma revista para viver, para sobreviver, ela precisa que alguém banque a revista, patrocine a revista. E eu consegui a patrocínio no primeiro mês, no segundo, no terceiro em diante já ajudei. Eu não queria ajuda, eu queria participação, eu queria presença permanente. Mas o empresariado de Teresópolis não estava preparado para isso, para entender o que valia uma revista como aquela. Meu nome é Fernando Otávio da Silva Martins. O Centro de Ensino Moderno ele surge em 1967
aonde é o posto Ipiranga, indo daqui do centro de Teresópolis para o Alto, ao lado da delegacia, uma casa simples e duas pessoas com ideais assim totalmente diferentes da época, e esses ideais que marcam até hoje, né? Que é o professor Carneiro e Dona Marília, se juntaram na época a professora Mariana e o professor Rimatrigo e fundaram o Centro de Ensino Moderno. O Centro de Ensino Moderno, ele é como se fizesse uma volta ao passado. Por quê? Porque o ideal deles estava muito acima do que qualquer colégio, mesmo do Rio de Janeiro, poderia representar para qualquer aluno. E por problemas pessoais de cada uma das pessoas envolvidas, o colégio acabou ficando, o professor Carneiro e a Dona Maria acabou comprando, né? Ficando com a parte do professor Rimatrigo e da professora Mariana. E essas duas pessoas, o professor José Maria Carneiro e a professora Marília, essas duas pessoas fizeram uma revolução em Teresópolis. Fizeram um colégio de ponta, um colégio que Teresópolis nunca mais vai ter. Porque por mais que nós venhamos saber dos colégios que existem na cidade, não chegam aos pés do colégio Centro de Ensino Moderno. Revista que podia circular em qualquer lugar do mundo, revista Cobertura. Então foram 62 meses de trabalho, de esforço, de criatividade, de registro histórico para Teresópolis, mas foram também 62 meses de prejuízo. Todo mês eu tinha que colocar a mão no bolso e tentar raspar alguma coisa para poder pagar as despesas. Eu não tinha então o apoio nem governamental, nem da prefeitura, nem dos empresários. Uma das coisas que eu acho muito importante falar é que o meu pai sempre foi uma pessoa muito competitiva. Ele sempre fez de tudo para alcançar os melhores resultados, e ele conseguiu passar isso para os alunos que ele formava dentro da escola. Então, para ele não servia apenas um colégio que passasse informação ao aluno. Ele também estava preocupado com esta formação dos alunos, que ele queria formar homens educados, de ótimo caráter, de vontade de vencer, vontade de lutar, com que tratassem das pessoas com toda a urbanidade. Então ele procurou dentro do colégio fazer uma complementação à informação com a formação. Primeiro pelo esporte. Ele, no final de um treinamento, se o técnico faltasse, ele passava seu técnico, ele ia em todos os jogos, ele era quem gritava mais da arquibancada. E os alunos que participavam muito próximo dessas atividades passaram a assimilar um pouco dessa competitividade dele. Daí eu achar que isso, talvez até em doses homeopáticas, fez com que essas gotinhas participassem da formação dessa juventude, que eu diria, quando ele participou mais efetivamente, que foi desde a época da fundação até 1985, por aí. Não é que tenha ficado, ele tenha abandonado depois disso, mas onde ele estava mais à frente, brigando, o colégio era pequeno o tempo todo, então esse resultado vem disso. Ele fazia com que toda a escola participasse em função de uma causa, e sempre tentando passar. Temos que fazer o possível para sermos os melhores sempre.